ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa e leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Os irmãos possam se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e eu fui ver o que estava escrito antes, né? Eu abri a Bíblia e me veio essa palavra. E eu fui dar uma pesquisada o que veio antes disso. E a Bíblia diz que isso era Paulo passando as instruções e tranquilizando a igreja de Corinto. E ele dizia, vou falar com minhas palavras, irmãos. A paz do Senhor deu, e nós também receberemos. A Bíblia diz que Paulo ficou um tempinho sem mandar notícias à igreja de Corinto. E a igreja já estava preocupada, irmãos. E Paulo queria tranquilizar o povo de Coríntios, porque a tribulação era grande, assim como nos dias de hoje. A nossa tribulação é grande, mas temos que crer que Cristo é o nosso consolo. Irmãos, a luta vai vir. Paulo disse que ele não estava sendo fácil para ele também, mas que deveríamos ter fé que venceríamos. Irmãos, aqui foi dito que José, ele passou por uma grande tribulação. José, ele foi testado, ele foi vendido pelos seus irmãos. Pensa aí, irmão, que tribulação. Você crescer com pessoas do seu próprio sangue ao seu lado, dentro de uma casa, e você ser vendido por eles em troca de moedas ou nada, irmãos, por inveja. Mas foi a tribulação que José teve que passar para ele vencer. Para ele se tornar governador, ele teve que passar por tribulação, irmãos. Aqui, dias atrás, teve uma campanha que Josué, ele passou por tribulação para poder derrubar as muralhas. E quais têm sido as tribulações, irmãos? Quais têm sido as muralhas que eu e você temos que derrubar, irmãos? A Bíblia diz aqui no capítulo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Irmãos, a gente não vai se renovar no celular, irmãos. Não vamos. Não é falando da vida dos irmãos que nós vamos se renovar. Como diz o pastor Pedro, é o joelho. Glória a Deus, aleluia. Falando com Deus é que nós se renovamos. Mesmo que o nosso ser esteja se desgastando, irmão. Estamos desgastados, irmãos. Essa é a verdade. A igreja de Cristo está cansada, realmente, irmãos. Porque a tribulação tem sido grande nos últimos dias. Não tem sido fácil, irmãos, para ninguém. Você vai conversar com a irmã do seu lado, ela está passando por isso. E você acha que a sua luta está grande, mas você vai conversar com a irmã, misericórdia dela está pior que a minha. É desse jeito. Porque os tempos são difíceis, irmãos. Não tem sido fácil. Mas a nossa força, ela vem de Deus, irmão. Mesmo que o nosso ser se desgaste, o nosso ser interior, ele tem que estar se renovando a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Oração, jejum, palavra. Temos força todos os dias para buscar, irmãos? Não. Quantas vezes a gente se isola? Quantas vezes o nosso eu grita? Quantas vezes, irmãos, nos encontramos fracos, abatidos? Só Cristo, irmãos. Você acha que não foi luta você estar aqui hoje? Não foi fácil eu estar aqui? Não. Eu joguei pra cima do jovem Arthur,
falei para nós que aqui hoje eu não colocaria o meu pé. O Arthur tá aí, irmãos. Ele foi lá na minha casa hoje. Eu falei, ó, você que vai pregar hoje. Pode preparar aí, pode mandar a foto aí que eu vou mandar para o irmão fazer o cartaz. É você. E ele levou na brincadeira, não. Ele estava achando que era brincadeira. Mas até umas 6h30, essa era a ideia. Que o jovem ia pregar. Porque não é fácil mostrar que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Glória. Porque você dá lugar a Deus, irmãos. É peleja. Você está lutando contra você mesmo. A pior luta que enfrentamos é contra o nosso próprio ser, irmãos. É contra a nossa carne. Não é fácil. Irmãos, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque disse, das trevas resplandece a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então, irmãos, não estamos aqui falando de nós. Não estamos falando da gente. Não é simples. Estamos falando de um Deus grande, irmãos. Aleluia. Mas é responsabilidade falar. Porque só falamos aqui aquilo que vivemos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar mentira? Se o nosso Deus é verdade? Não podemos, irmãos. Não podemos. Aleluia, Jesus. Glória. Aí no capítulo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, quando você vê uma pessoa colocar a mão e expulsar demônios, é Ele, irmãos. É o poder de Deus, a misericórdia dele, irmãos. E somos usados. Glória a Deus. Nós temos um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E devemos cuidar dele. Aleluia. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira, não, irmãos. É com peleja. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E nós temos o dever de cuidar, porque isso é um tesouro. A pessoa que está lá fora, ela não entende, irmãos. Ela não entende. Para ela, está cega. Aqui no capítulo 1, no capítulo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que não se percam, perdem a ele. Está encoberto, capítulo 4, no quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem está cego consegue ver, irmãos? Não consegue. Bate cabeça para lá e para cá e não enxerga. Somos melhores que eles? Não. Mas o Deus desse mundo, o inimigo, ele cegou a muitos. Até mesmo dentro da igreja. A nossa zona de conforto é uma cegueira que nos cega, irmão. Aqui tá bom, aqui tá confortável, aqui tá tranquilo. Pra que eu quero? Pra eu pegar a prova com a mão. Mas correr e se esconder é pior, irmãos. É, Jesus. Estreita mais, você corre daqui, o negócio fecha aqui. Você vai pra lá, fecha lá também. Porque Deus não nos chamou para ser covardes. Verdade, Deus. Glória a Deus. Deus não chamou a gente para ser covarde, irmãos. Ah, mas eu não sei falar, sabe sim. Deus é bom, diabo não presta. Isso é uma pregação, irmãos. Ó, Deus salva, cura e liberta. Palavra melhor do que essa não tem, irmãos. É verdade, Deus. Glória a Deus. Claro que a gente tem, irmãos, porque é responsabilidade, claro. Falar do amor de Deus é muita coisa. Não é fácil, irmãos. Mas nós enfrentamos, irmãos.
Porque somos chamados para ser guerreiros de Cristo. Fomos chamados para guerrear, irmãos, para levar a verdade. Se estamos dentro da igreja e não queremos pregoar a Cristo aonde passamos, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque Paulo, irmãos, ele perseguia Cristo. Todo mundo conhece a história de Paulo. Ele não era valente lá no mundo, irmão? Quantos de nós somos valentes fora da igreja, irmão? E se pisar em mim, sai da frente, irmãos. Mas quando chega para a presença de Deus, somos covardes. Cadê o valentão que existia dentro de você e dentro de mim? Fala aí, Jeová. Glória a Deus. Não, porque sem Jesus, irmão, nas trevas, era fácil brigar com o irmão. Mas quando é para ir falar do amor de Deus, a gente se acovarda. Desse jeito. Dentro dos templos mesmo. Tá grosso isso aí. Irmãos, eu vou contar aqui uma coisa. Eu estava de um jeito, mas de um jeito. Dentro da minha casa, eu não estava me suportando. Uma angústia, irmãos. Porque eu me acovardei. Eu não queria ler a Bíblia. E não estou falando dentro da igreja, irmãos. Estou falando dentro do meu lar. Dentro do meu lar. Que a nossa igreja começa dentro da nossa casa. Não é aqui só pegar a Bíblia, ler, vir aqui pegar o microfone e falar qualquer coisa. Não. Dentro do nosso lar, irmãos. Eu não queria pegar a Bíblia para ler. Não sei nem quantas Bíblias tem na minha casa, mas nenhuma hora do dia eu queria pegar ela para ler. Nem um minuto eu queria falar com Deus. Que crentes somos nós, que não dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Estamos servindo a quem? E eu estava, irmãos, uma angústia, e eu não saía daquela angústia. Porque, como a Jovem Mariana falou, né? A nossa ansiedade ela é gerada por falta de relacionamento com Deus. É uma carência que nós temos. Isso é, quando nós conhecemos a verdade, irmãos, não é da mesma maneira que era lá no mundo. Você sente a falta de falar com Deus. Gera carência, irmãos. Não é da mesma maneira. Irmãos, uma angústia. E teve um dia que o meu esposo saiu para o trabalho e eu só volto 2 horas, irmãos. E teve um dia que eu estava no quarto, irmãos, eu deitei. E de repente me veio uma angústia e começou a me sufocar. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Eu não tinha palavras, eu chorei. Eu falei, Senhor, dessa maneira que eu estou, eu não posso ficar. Porque espírito de covardia o Senhor não me deu. A tribulação ela vem para tentar nos parar. Mas se nós dermos lugar, irmãos, as tribulações, ela toma conta mesmo. Ela nos acovarda. Ela tira da gente ver que atrás dessa muralha tem coisas boas. Que além desse buraco que estamos, tem coisas para a gente governar. Não estou falando de material, irmãos. Estou falando de espiritual. Quando você vê Deus usar uma irmã, você acha lindo. Mas aquela irmã, para ela chegar ali, ela passou por coisas, irmãos, que muitos de nós não queremos enfrentar. Por preguiça. Na casa de Deus, tem preguiça. Tá grosso isso aí. Dentro do nosso lar tem preguiça. E não é ninguém que vai tirar. Não é o pastor que quando orar vai tirar. Somos nós quando tomamos uma atitude. Falei com Deus. Dessa maneira eu também não quero ficar. Aí, todo dia no meu trabalho eu pego a Bíblia, dou uma lida. Meu marido sai para trabalhar, eu aproveito ali e oro sozinha, irmãos. Para ninguém ver. Eu não quero que ninguém veja. Porque intimidade com Deus é você e Ele. Oh, glória. Não é ninguém.
Ontem foi dito aqui, não espere reconhecimento do homem. Intimidade é você e Deus. Somente. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe a sua angústia. Mas você sabe o peso que você carrega, a responsabilidade que você tem com o seu lar, com a sua família. Se o seu marido necessita de você, se a sua esposa necessita de você, não deixe de buscar, irmãos. Porque isso é uma responsabilidade nossa. Cuidar do que é nosso. Assim como cuidar do nosso relacionamento com Deus, também é nossa responsabilidade. Um jejum não é o pastor que tem que mandar a gente fazer. Uma oração dentro do nosso lar não é o pastor. Ler a Bíblia não é o pastor, nem a missionária, nem a sua dirigente. É só você. É só eu. Não é o meu marido. Só nós. Isso é intimidade com Deus. Porque o nosso ser exterior está desgastado. Mas o nosso interior, ele tem que estar vivo. Ele tem que estar gritando. E aí quando o inimigo pensa que a gente vai morrer, ó nós cantando aí. Ó nós derrubando as muralhas aí, irmãos. É forte. Olha a gente governando aí, irmãos. Glória a Deus. Mas primeiro a gente mata o que está nos matando, né? Que é a Verdade, carne. Pai. Nunca vai ser diferente, irmãos. Você acha que aqueles homens, para ter o Espírito de Deus, ele não teve que buscar? É, Jesus. Teve que buscar, irmãos. Eles sofreram, eles choraram, assim como nós. Você acha que os irmãos do passado sofreram, a gente não vai sofrer? Porque nós somos melhores. Ai, ai. O mundo está se acabando, está em trevas. Você acha que a igreja não vai sofrer? Você acha que um jovem não sofre? Sofre. Paulo sofreu porque ele era contra. Vamos dizer tudo que aquele sistema dizia. Se eles diziam que praticar iniquidade era bom, Paulo dizia, não, isso é ruim e isso leva para o inferno. Aí você está indo contra. E tudo que vai contra, irmãos, tem consequência. Verdade. O jovem, quando ele fala que bebida, que é festa, que droga não é bom, não presta não. Está indo contra o que o mundo diz que é bom. Mas a Bíblia diz que não. Vida só há em Deus, irmãos. Coisas boas é só com Cristo. Aleluia a O mundo não Deus. tem nada de bom para oferecer. Por isso que sofremos tantas retaliações. Irmãos, se o mundo está dizendo que a igreja é bom, é mentira. Algo de errado tem com a igreja. Eu não estou falando do tempo, estou falando da gente. Igreja onde Cristo habita. As trevas e a luz, irmãos, elas não estão bem. As trevas, ela é contra a luz. E a luz tem que resplandecer nas trevas, irmãos, porque é diferente. Você acha que você pregando tudo contra o que o mundo diz que é bom, você vai ser aceito, irmãos? Não vamos ser aceitos, irmãos. Vamos ser taxados como loucos, ignorantes. E isso aí quer ser melhor que todo mundo. Não somos melhores que ninguém, irmãos. Porém, nós temos um conhecimento que é Cristo, irmãos. Só há uma verdade, não há outra. Não há outra, irmãos. Só Cristo salva. Eu li uma coisa que dizia bem assim, irmãos. Eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo.
E eu espero que quando a morte nos encontrar, irmãos, elas nos encontrem vivo. Com Cristo, irmãos. Glória a Deus. Que essas tribulações não venham matar o Espírito de Deus que há dentro da gente, irmãos. Que o Espírito de Deus venha sobressair sobre nossas carnes, sobre as nossas tribulações, sobre tudo que há de nos atrapalhar de ter um relacionamento com Deus, irmãos. Porque o mundo só lástimas. Mas o Espírito que habita na igreja de Cristo, irmãos, ele sobressai a todas as tribulações que nós passamos nesse mundo. A recompensa é bem maior, porque a tribulação de hoje não se compara com a glória, irmão, que nos espera. Não se compara com a glória que nos espera, irmãos. Nada. Isso aqui a palavra de Deus está dizendo que essa dor é momentânea. Sabe quando você está com uma dor de cabeça, que você toma um remédio? Assim é a nossa tribulação aqui na terra. Momentânea. Vai passar. Vai passar. E a glória de Deus vai ser bem maior. Ela já é maior, irmãos. Só que temos que ver com os olhos da fé. Porque se nós formos ver com os olhos carnais, irmãos, a gente para. Deus poderoso. A gente para, irmãos. Então, irmãos, o que eu deixo para os irmãos nessa noite é: não se desanime, irmãos, pelas tribulações. Porque a glória de Deus que há de vir para nossas vidas é muito maior, irmãos, do que a tribulação momentânea. E que os irmãos guardem essa palavra no coração dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.